Ó, para nós começar, vamos falar da Selic. A Selic tá na moda agora, né? Foi a 15% e muita gente nem sabe o que é Selic, qual que é o papel dela, né, dentro da economia, dentro da política do governo. Então vamos começar aí esmiuçando aí o que é Selic, para a galera poder compreender esse universo, né? Que é bem amplo. Excelente ponto, Ronan, para começar, porque, de fato, Selic. Teve agora a divulgação semana passada do Banco Central e 15%. O que isso tem a ver com você? Não é? Às vezes você está aí assistindo e pensa, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, eu nem invisto. Eu nem tenho dinheiro para guardar, né? Como é que eu vou... Não, isso não é para mim. Então nem presta atenção, né? Não sabe o que impacta isso. Primeiro ponto, por que a taxa foi para 15%? Vamos entender, e aí, para ficar mais fácil, fazer algumas comparações. Lá em 2020, 2021, nós tínhamos a pandemia, né? O auge da pandemia. O que aconteceu na pandemia? O que o governo precisava fazer? Ele precisava fomentar a economia, porque o mercado, os comércios fechados, todo mundo, muita gente sendo demitido do emprego. O governo precisava fomentar, ou seja, colocar dinheiro na economia. Por que eu estou voltando na pandemia? Para você entender os últimos 5 anos que aconteceu na taxa Selic e por que ela existe. Lá em 2020, então, precisava colocar dinheiro na economia para as pessoas terem o que comer, para ter dinheiro circulando. Uma das formas é baixar a taxa de juros. Por quê? Se você pensa, você que está me assistindo, se os juros estão baratos, os juros estão baratos, você vai pensar em trocar de carro, reformar a casa, você vai pegar um crédito no banco, o juro está barato. Pega um dinheiro emprestado com um juro muito baixo, você vai querer pegar o máximo de mais dinheiro. E com mais dinheiro, você vai comprar mais. Ou seja, você comprando mais, o comércio vende mais. E, consequentemente, as fábricas produzem mais. E aí gira a economia. Aquela pessoa que tem dinheiro guardado, ela passa a ganhar menos juros. Porque os juros estão mais baixos. Então, a pessoa que está com o dinheiro guardado, e ela olha para o dinheiro, está rendendo, exemplo, 2% ao ano, que foi a taxa Selic em 2021, ela chegou em 2% ao ano. Então imagina, aquele investidor que tinha um dinheiro guardado, e olhava, quanto está rendendo? 2% ao ano. Puxa, mas não rende nada esse dinheiro, 2%, pega aí, descapitaliza por 12 meses. Está muito pouco por mês. O cara pensa, não vale a pena guardar o dinheiro, vou gastar esse dinheiro, vou procurar outro meio de fazer esse dinheiro render. Ao procurar outro meio, ele investia no negócio próprio, ele comprava um gado, alguma coisa, ou seja, dinheiro na economia. Ele resgata o dinheiro do banco e vai colocar na economia. Então, taxa de juros baratos, faz com que as pessoas tenham mais dinheiro e a economia circule. Então, pensando nisso, é bom para o governo, então, juro baixo, né? Porque as pessoas com muito dinheiro geram muito emprego, tudo que o governo quer, as pessoas bem empregadas. Arrecada mais. E isso, as pessoas comprando mais impostos. Olha só que maravilha. Então, por que o governo sobe a taxa então, de 2% para 15%, se é bom para ele estar em 2%? Porque tem um problema. Para ficar fácil para todo mundo entender, vou fazer uma outra comparação. Lá por volta de 2012, 2013, a gente teve um boom aí do projeto Minha Casa Minha Vida. Né? Todo mundo financiando casa, Minha Casa Minha Vida. Com esse boom do Minha Casa Minha Vida, o que aconteceu com os terrenos? Preço do terreno. Subiu. Disparou o preço. Foi lá em cima. Porque se eu tenho o terreno e aparece 10 pessoas comprando, querendo comprar o terreno, todo mundo com financiamento aprovado lá no banco, o que eu vou fazer? Vou subir o preço do terreno. Então, o terreno que custava 10 mil foi para 50 mil, 80 mil. Em Rondonópolis, o terreno de 100 mil é barato. Então, o que a gente vê acontecer quando tem muitas pessoas com dinheiro? A gente vê o preço das coisas subirem. E existe um indicador que mede o preço das coisas, que chama-se inflação. Então, quando a Selic está muito baixa, tem um problema, que é inflação, que é os preços das coisas sobem. Atualmente, quem está assistindo, o preço das coisas no supermercado, tá barato ou tá caro? Tá caro. Tá caro. Todo mundo fala que tá caro. O preço das coisas não estão baratos. Como é que o governo faz, então, para baixar o preço das coisas? O único jeito não teria como, primeiramente, então, baixar juros. Porque se baixar juros, as pessoas teriam mais empréstimo, mais dinheiro, estariam comprando mais. Aí que o preço das coisas sobe mais ainda. Sobe mais ainda. Então, o remédio amargo que a população tem que tomar é o aumento da taxa de juros. Que a taxa de juros chama taxa Selic. É uma taxa de referência onde o Banco Central, os diretores do Banco Central, eles se reúnem a cada 45 dias para olhar para a economia. Quando eles olham para a economia, eles olham um indicador chamado IPCA, que é o índice de inflação.
Eles olham a inflação e falam, como é que está o índice de inflação? Está controlado ou está acima de uma meta? Porque eles têm uma meta, o Banco Central tem uma meta. Atualmente, a meta de inflação é 3% ao ano. 3%. Tendo uma margem de erro. Até 4,5% ainda está legal. Então, se o IPCA, inflação, tiver ali, nos últimos 12 meses acumulado, uma alta de até 4,5%, legal, está dentro do controle. Acima de 4,5%, opa, o Banco Central tem que agir mexendo na taxa de juros, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. A inflação oficial fechou mês passado em 5,32%. 5,32%, ou seja, significa que as coisas, em média, subiram 5,32% nos últimos 12 meses. Oficialmente. Isso nos ensina, então, que o Banco Central olha isso e fala, opa, subiu mais do que a gente tinha de meta, que era 4,5%. Subiu 5%. O que eu preciso fazer hoje? Então, subir a taxa de juros para fazer com que o dinheiro fique caro, as pessoas não parem um pouco de comprar, dá um desestimulado na economia para que a inflação volte para dentro dos 4,5%. Então, Ronan, por isso que é a taxa Selic. Então, para quem está assistindo, temos então que é a taxa Selic? É o preço do dinheiro. Para quem está guardando dinheiro, é excelente quando a taxa está em 15%, você vai ganhar mais. Para quem está pegando crédito, nada legal, porque agora os juros estão caros. Financiar um carro, pegar um empréstimo, financiamento, uma empresa pegar um capital de giro, os juros estão altos. Então, fica menos dinheiro circulando na economia. Aí temos um problema também, né? Porque aí as fábricas, na medida que as pessoas compram menos, existe uma tendência de um país produzir menos. As pessoas estão comprando menos, então tem aí um efeito cadeia que pode acontecer com juros altos. Uma freada na economia. Então, em resumo, a taxa Selic, tentei resumir, mas é um pouco complexo, para que todo mundo entenda. Então, vamos para a galera aqui entender. As coisas já estão caras. O governo, através do Banco Central, que apesar de... é independente? É independente. É independente. Atualmente o presidente não queria que fosse dependente, né? Mas é independente. Mas, queira ou não, eles conversam lá entre eles, e aí tem essa taxa essa taxa Selic que está alta. O que poderia ser feito, então, para que as coisas voltassem a uma normalidade? Olha que interessante. A taxa Selic já é uma forma de tentar voltar à normalidade. Por quê? Quando a taxa de juros estão altas, tá lá 15%, isso atrai capital estrangeiro. Por exemplo, Roland, se você estivesse nos Estados Unidos hoje, se você emprestar o dinheiro lá para o governo americano, você vai ganhar de 4,25% a 4,5% ao ano de juros. Quando você olha para o Brasil, temos taxa de 15%. Então, opa, em vez de eu ganhar 4 e pouco por cento, eu tenho a opção de ganhar 15% no ano. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, ele também atrai dinheiro de fora do Brasil, de investidores estrangeiros. Tem pontos positivos, então? Isso. Qual que vai ser o impacto de melhorar a inflação? Porque quando o gringo vem para o Brasil, ele não vem com reais, ele vem com dólares. Quando ele vai entrar no Brasil, ele precisa comprar reais e vender dólar. O que acontece quando tem muita gente comprando um produto? O preço desse produto sobe, ou seja, muita gente comprando real, o real tende a se valorizar em frente a outras moedas, principalmente o dólar, que é referência. Então o dólar tende a cair, que é o que a gente viu acontecer nos últimos meses, mas não é só isso. O dólar caiu não só porque a taxa Selic subiu. Então aí o dólar ele se enfraqueceu frente às moedas no mundo todo. Né? Existe um indicador para isso, chamado indicador DXY, que mede o dólar frente às outras moedas. Ele enfraqueceu também. Mas dólar enfraquecido, ou seja, dólar mais barato, a gente viu nos últimos meses o dólar caindo, ele vem em tendência de queda. Isso ajuda nos preços dos produtos internamente, porque nossos produtos, vamos pegar o petróleo, por exemplo, o nosso barril de petróleo, ele é cotado em dólar. Né? E muitos dos nossos produtos é cotado em dólar. Mesmo que a gente produza o produto no Brasil, o produto é cotado em dólar. Por quê? A gente não entende isso. Por exemplo, nós estamos no Mato Grosso, grande produtor de soja, e às vezes o preço do óleo está caro. Mas como? O que acontece? O produtor ele tem a opção de vender para você em reais, mas ele tem a opção de vender para quem está lá fora em dólares. Se o dólar estiver valendo muito, o produtor vai vender onde paga melhor. Faz parte. É o comércio. Aí ele vai vender para quem paga mais. E aí, para a gente... Vamos pegar um exemplo, café. Nós somos grandes produtores de café. Café ficou caro, hein? O café está caro. E por que o café está caro se nós somos uns grandes produtores de café no mundo? Por quê? Porque quando o dólar está muito caro, a gente exporta café para o mundo inteiro. E nós temos como competir
com um gringo que vem comprar em dólar. Para a gente conseguir deixar um pouco de café para nós aqui, a gente vai ter que pagar mais para compensar isso. Mesmo sendo produtor de café, o preço sobe internamente. Então, a taxa Selic acaba ajudando no dólar, no câmbio, entende? Então, é uma das ferramentas que o Banco Central tem para tentar arrumar tudo isso. Mas a gente vê, atualmente, é uma incógnita, né, que o governo vem enfrentando. O que acontece? Na mesma hora que a gente tem o Banco Central freando a economia, a gente tem o executivo acelerando a economia com dinheiro na economia. A partir da hora que ele isenta a energia elétrica, que ele dá mais assistência, que ele isenta mais produtos para as pessoas, ele está injetando dinheiro na economia. E aí acaba que fica um remédio doce e amargo ao mesmo tempo. Né? Na mesma hora que o Banco Central está dando remédio amargo para arrumar, temos alguém dando um doce em seguida para tentar aliviar a economia. E acaba que a gente fica nesse círculo. Porque a análise que eu vi o pessoal comentando é que, tipo, exemplo, essa questão da energia. É uma conta que vai chegar para alguém pagar. Então, mais cedo ou mais tarde, como outras vezes já aconteceu, né? Você pega lá a conta de energia, lá você olha lá de energia mesmo, um terço, talvez menos do que isso. Aí você olha lá, tem imposto, tem taxa, tem isso, tem aquilo. Agora, recentemente, foi aprovado agora 25 anos de bandeira vermelha. Bandeira vermelha, os estudiosos dizem que isso impacta em 8% na conta de energia. Por que o governo faz isso, então? Aqui é o detalhe, né? Eu não sei aí qual é sem falar direita ou esquerda, mas tá bem polarizado no Brasil hoje, né? E aí, por causa dessa polarização muito forte, tudo que o governo hoje quer é popularidade. Porque hoje, inclusive, eu tenho defendido, muita gente tem medo do confisco da poupança ainda, né? Que aconteceu lá no governo principalmente Collor. Os mais antigos, né? Mas quem passou por isso, até hoje tem esse trauma, né? Muitos ainda têm dinheiro ainda guardado em casa, tem um trauma. Às vezes coloca o dinheiro no banco, tá morrendo de medo. Muita gente mesmo tirou o dinheiro do banco quando o atual governo assumiu, com medo de ter um confisco. Mas aí eu sempre falo o seguinte, se a pessoa, ela analisar bem politicamente, o que está acontecendo? O governo hoje, ele busca popularidade. E aí, a taxa Selic em 15%, ela é impopular, porque ela tira dinheiro da economia. Ela tira dinheiro. E aí, o governo hoje ele quer injetar dinheiro na economia para ganhar popularidade, porque é dinheiro na economia que gera emprego. Então, ele está nesse impasse que eu falo, uma grande incógnita. E aí, ele isentar a energia elétrica para milhões de brasileiros é uma forma de conseguir popularidade. Então, assim, para achar esse equilíbrio aí, vai ter que ter um remédio amargo. Então, um período aí de sacrifício. E geralmente a sociedade, de maneira geral, não compreende isso, né? Se você chega... Vamos olhar aqui para o governo como uma empresa. O governo chegar aqui e falar, ó, vamos passar aí 1 ano, 2 anos, né, de perrengue aí, vamos economizar aqui, vamos economizar ali. Galera vai, ó... e politicamente falando, isso não é interessante, né? Existe um indicador, Ronan, que poucos não se atentou, chamado PIB, que é Produto Interno Bruto. O PIB é tudo que um país produz. Ele mede toda a produção de um país. Em cima desse PIB, que mede o endividamento de um país. Quanto que o país tem dívidas para pagar? Porque, às vezes, o governo ele não tem dinheiro, mas ele se financia. É a mesma coisa que acontece na nossa casa. Quem aí está em casa, o que acontece quando você não tem um dinheiro? Você vai usar um crédito do banco. Você vai lá e financia. Usar um cartão de crédito? Isso. Às vezes você não consigo comprar uma casa. Aí eu vou lá e financio uma casa. O governo faz a mesma coisa. Ele precisa construir, às vezes tem uma estrada para fazer. O que ele faz? Ele emite títulos públicos, emite dívidas. E as pessoas, e aí tem um empréstimo de dinheiro para ele vai pagar uns juros. Que é o que ele está pagando hoje, 15% ao ano para quem emprestou dinheiro para ele ou para quem emprestar. Então a Selic, ela também atrai esse capital interno também, ou externo. Interno ou externo. Para quem tem dinheiro sobrando, pode emprestar para o governo hoje a 15% ao ano. Que é a taxa Selic. Eu posso emprestar num título público, chamado Tesouro Selic, que ele me remunera taxa Selic. Que hoje eu ganho 15% emprestando dinheiro para o governo. Por que eu estou falando disso? Ele tem uma dívida. Quando você começa a gastar muito, mais do que você arrecada, ou você aumenta as dívidas, ou você aumenta a arrecadação. A arrecadação, uma das formas de arrecadar é através da produção. Quando uma pessoa vende um carro, compra um carro, paga imposto sobre esse carro. E aí se produzir o carro, isso vai impactar no PIB. Então o país ele tem que produzir para gerar arrecadação. O que a gente vê nos últimos anos é que o governo vai aumentando a dívida em relação ao seu PIB, à sua produção.
Esse detalhe aqui que é um problema. Por quê? Imagina, Ronaldo, para todo mundo entender. Os investidores, você que tem uma empresa, serve a mesma lógica. Eu chego para você, Ronan, e você me pede um empréstimo. Aí eu te empresto hoje um dinheiro. Aí eu analiso, você olha suas dívidas e tudo mais, vê se você tem lá, exemplo, 20% da sua renda mensal comprometida com dívida. Fala, dá para me emprestar mais uns 10%, você ficar aí com 30% da sua renda mensal comprometida com dívida. Beleza. Passados 6 meses, você vem me pedir dinheiro. Eu analiso você agora e você está com 50% da sua renda comprometido com dívidas. Você acha que eu vou analisar você da mesma forma que eu analisei há 6 meses atrás? Não, o risco é maior, né? Muito maior. Então, se eu te emprestar dinheiro agora, eu vou talvez querer um juro maior. Para valer o risco. Para valer o risco, para compensar. Se eu te emprestei a um porcentagem há um mês atrás, agora eu vou querer um porcentagem mais um pouco, porque agora o risco não é o mesmo. Passado mais uns meses, você vem me procurar, agora você está com 70% do seu faturamento em dívida. Ou eu não te empresto dinheiro, porque eu estou vendo uma grande chance de calote, ou se eu te emprestar, eu vou te cobrar mais um pouco de juro. Entendeu? Consegue entender agora por que o governo brasileiro ele não pode ter uma Selic a 7%, por exemplo? A 5%? Nesse momento não dá. Por quê? Se ele fazer hoje, porque o governo vai lá, não, vamos baixar. Imagina que o Banco Central não fosse autônomo, não tivesse autonomia e o presidente na canetada. Baixa a Selic para 8%, porque eu quero circular a economia e bora gerar emprego e tudo mais. Primeira coisa que aconteceria, os investidores olhariam então o risco de investir no país versus o retorno, falar, compensa. Vai tirar dinheiro. Vai tirar dinheiro e aí tirando dinheiro do Brasil, e fica ruim de todo jeito então, hein? Aí desanda tudo. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, o caminho é reduzir dívida, trabalhar, vamos supor, tem a empresa aqui, vamos pôr o governo como uma empresa. Eu cortar gastos ali necessários, supérfluos e por aí vai, e ao mesmo tempo eu buscar fomentar a economia até eu achar esse equilíbrio.